Bom, hoje eu quero falar sobre decepção. Estava com saudade de vocês. Na semana passada eu participei de um seminário, chamado CEPAL, Seminário de Pastores e Líderes. E aí foi muito bom estar lá. Eu recebi muito de Deus. E o mais interessante foi que, cara, eu sinto muita saudade de estar aqui com a galera, de poder abraçar. Você pode perceber que eu fico abraçando todo mundo, dando tapa na cabeça de todo mundo, abraçando, porque é muito bom, cara. E ouvir o louvor nosso, cara, é muito gostoso estar aqui. Eu acho que você fica assim, fora, você recebe, mas tu fica com maior saudade. E toda vez que eu saio, dá maior vontade para levar a galera, Eu falei, imagina a galera no hotel, tocando terror, fazendo bagunça. Apesar que os pastores não são mole não, 220 volts. Mas, imagina a galera da Wave invadindo, fazendo bagunça lá. E eu fico com maior saudade de estar junto com a galera. Amém? Foi bênção demais, então a gente está aí de volta. Eu quero falar hoje sobre decepção. Eu tenho certeza aqui que ninguém nunca teve uma decepção, não é verdade? Todo mundo aqui já foi tranquilo, nunca se decepcionou com ninguém, nunca se decepcionou com a igreja, não é verdade? Tem alguém aqui que, tem a sua mente, seu coração blindado, inabalável aqui, nunca se decepcionou, nunca aconteceu nada que ficou, que abalou. Tem alguém assim no nosso meio aqui, que nunca foi decepcionado, que nunca foi abalado diante das dificuldades da vida? Então tá tranquilo. Então é para a gente mesmo essa palavra. E eu quero falar sobre decepção, porque é algo que tem muitas das vezes sido falado assim de forma clínica, Porque a gente tem visto o nível de suicídio aumentando. A gente tem visto muitas pessoas dentro da igreja. Quantas pessoas saíram da igreja por decepção? Quantas pessoas desistiram dos seus chamados, de tudo aquilo que Deus faz e fez na vida da pessoa porque ela se decepcionou? Quantas das vezes você tomou uma decisão errada porque você estava decepcionado, pilhado pela decepção? E nessa noite eu quero compartilhar isso com vocês, quero trocar essa ideia com vocês, para que a gente tenha uma ideia, como se posicionar, como entender essa questão da decepção, como entender essa posição de lidar com a decepção, tá bom? Para que isso não afete a sua vida, o seu chamado e tudo mais, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 12. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Eu vou falar de Romanos também, Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 3, mas em algum momento oportuno, tá bom? Mas dá para você ficar ligado. Amém? Vamos ler? Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A frase que mais ficou na minha cabeça foi: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Essa palavra ela vem muito falando sobre a questão do amor e do relacionamento. Você pode perceber aqui que toda essa palavra ela mostra um contexto de alguém que sofreu alguma coisa. Amém? Então, o que está sendo recomendado aqui é de alguém que está sofrendo alguma coisa. E quando nós nos decepcionamos, fatalmente, se nós nos decepcionamos é porque alguma coisa aconteceu, não é verdade? E essa palavra, além de alguns outros contextos que a gente vai ler também, nos dão algumas dicas de como entender essa decepção, essas dificuldades, essas tribulações que acontecem na nossa vida. Ela também nos dá dica e nos dá algumas maneiras para que a gente persevere. Eu acho que só lendo o texto a gente já tem uma simples, reta e clara percepção de tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. Amém? Porque decepção a gente vai ter sempre. A gente só não vai ter decepção quando a gente estiver no céu. Amém? Quando você estiver no céu, que eu creio que todos aqui vão para o céu em nome de Jesus, a gente lá não vai ter decepção. Mas enquanto nós passarmos a nossa vida aqui, enquanto nós caminharmos até o dia da nossa morte, a gente vai ter decepção. Seja ela na igreja, no trabalho, na faculdade, seja ela em casa, seja ela com parente então, ô glória. Aí o que acontece? Seja com diversas outras coisas, nós vamos passar decepções. Seja com qualquer pessoa. E como eu já perguntei, quem nunca aqui não se decepcionou? Todos nós já nos decepcionamos, não é verdade? O mais engraçado é que Jesus, ele em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos decepções, no mundo nós passaríamos por dificuldade, mas ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, ele fala assim, ele fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a esperança, e a paciência e a esperança, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, até mesmo nas dificuldades, até mesmo na decepção, nós devemos gloriar a Deus. Nós vamos passar por decepções. Mas o que eu quero conversar com você é o que você vai fazer quando você se deparar com a decepção. Como você vai lidar com a decepção e como você vai superar essa decepção. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar com você é: todos nós já tivemos decepções em todos os níveis, todas as áreas, né? A minha primeira pergunta é: onde a sua decepção tem te levado? Porque decepção a gente vai ter, mas onde ela te leva? Eu vejo muitas pessoas que estão sendo levadas por um caminho totalmente fora do propósito. A decepção ela pode produzir glória, experiência, paciência, ou a decepção pode produzir destruição, melancolia, tristeza, sofrimento. E até no agir de muitos demônios, específicos, de muitas entidades específicas, eles usam a decepção para causar um estado, e aí você abre uma brecha, aí o diabo vem e detona. Por exemplo, às vezes eu ligo para o pastor Jonas, eu falo assim: pastor, a gente tem que continuar conversando. Às vezes eu falo para a galera, eu falo assim: ó, galera, relacionamento entre líder e liderado, eu não gosto de falar isso, porque eu não vejo assim, líder e liderado, eu não estou no outro nível, nós estamos no mesmo nível, amém?
todos nós estamos no mesmo nível, nós olhamos olhos nos olhos. Mas eu falo para você entender, esse silêncio onde há entre liderança e liderado, não pode haver. Porque nesse espaço, às vezes você se decepciona com uma coisa que você nem sabe. Você cria na sua cabeça algo, e aquilo ali, sabe, o Vitão está com raiva de mim. Não, porque o Vitão não apertou minha mão, não falou direito, e eu estou assim, meu Deus, amanhã eu tenho que comprar chuchu, porque o Pedro vai comer, e amanhã o Lucas, e caramba, o que eu vou ter que fazer amanhã? Está entendendo? Às vezes, tem que haver essa comunicação. Porque nesse silêncio, muitas das vezes que há, o diabo vem e detona. O diabo, o inimigo não veio à noite, na calada da noite não semeou joio no meio do trigo. A gente percebe isso. Então, esse primeiro ponto, a gente vai ter decepções. Mas como a gente vai lidar com isso? Como você tem lidado? Pô, você está acontecendo uma decepção e está te levando para fora do propósito, está te levando para fora de tudo aquilo que Deus sonhou para você, tem alguma coisa errada. Deus às vezes Ele permite que as decepções venham, que as tribulações venham, que as coisas aconteçam para nos tirar da zona de conforto, para dar uma sacudida na gente. Às vezes Deus está falando, o Espírito Santo está falando através das circunstâncias. Cara, você está se decepcionando muito com aquela coisa. Cara, o Espírito Santo está falando assim, cara, para com isso aí, que isso aí vai dar errado. Mas poxa, caramba, Vitão, isso me deixa magoado, me deixa entristecido. E a gente tem que ter uma postura, a gente tem que saber como a gente vai lidar com essa decepção. E se a decepção está te levando para um lado de isolamento, para um lado de medo, para um lado de relativizar tudo, gente, a gente não pode agir dessa maneira. Pensa comigo, Jesus ele dá o start na grande comissão, não é isso? Jesus começa a juntar seus discípulos, a igreja começa a dar o start ali na grande comissão. No primeiro momento ali, Estevão é apedrejado. Cara, você imagina, no meio daquela parada de sair da igreja e ir às nações e fazer discípulos e botar a mão no nego, ser curado e tudo mais, Estevão, que era um discípulo, é apedrejado. Os discípulos, eles poderiam ter ficado decepcionados com Jesus, não é verdade? Eles poderiam ter ficado desmotivados. Cara, logo no início, de cara, tu imagina, no primeiro semestre de faculdade, já toma logo 2 piau na cabeça. Aí tu já começa, caramba, já não é para ir, tal. Primeiro dia de aula, tu vai para a aula, chega lá, toma um banho de lama do ônibus, o ônibus não passa. Aí você já começa a gerar frustração, gera problema, aí você fala, caramba, já começou assim. Quantas histórias começaram de maneiras, vamos dizer, trabalhosas, dificultosas. Quantas pessoas tiveram decepções com alguma coisa, mas eles mudaram seu pensamento, eles tiveram histórias de superação. E por que a gente tem que desistir em algumas decepções que a gente tem? Às vezes, a gente parece que pega a culpa dos outros, começa a carregar sobre os nossos ombros. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, eu não carrego culpa nos meus ombros que não são minhas. Se eu ficar sofrendo por alguém que continua errando, continua vivendo erro, cara, é como a gente fala, a vida é de cada um. Eu vou orar, eu vou me entristecer, mas eu não posso parar. Lá no CEPAL, o pastor Antônio Carlos Costa falou de ministério, né? E aí ele estava falando assim, aos novos líderes, aos novos pastores. E ele pediu para que os novos, recém levados ao ministério pastoral, falaram, cara, vocês estão ferrados, meu irmão, vocês estão preparados para sofrer? Vocês vão sofrer muito, as pessoas vão decepcionar vocês. E por que você está se decepcionando tanto, se jogando para baixo? A gente vai ter decepção, mas como você está lidando com a decepção? O propósito é sempre maior que a decepção. E se a decepção está acabando contigo, você pode estar fora do propósito.
Às vezes a gente acha que a gente está no propósito. Não, estou bem, eu estou tranquilo. Quando vem a primeira decepção, te derruba. Que isso? Jesus, ele preparou os discípulos a todo tempo para o pior. Se você for analisar todas as palavras de instrução para os discípulos de Jesus, para aqueles que caminhavam com ele, para aqueles que estavam com ele, Jesus está o tempo todo: vocês vão ser perseguidos, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome, por causa de mim vocês sofrerão. Você imagina uma foto lá com os 12 discípulos, né? Depois vira 13, mas deixa para lá, você vai entender. Você imagina hoje uma foto, vamos imaginar hoje Jesus abraçado lá, né? Com Pedro, Tiago, João, com a galera toda lá, né? Aí abraçado com a galera lá. Aí durante a igreja, a evolução da igreja, vai morrendo um a um, né? Aí João Batista, já antes de tudo, João Batista já foi decapitado. João Batista não era discípulo não, tá, gente? Aí o que acontece? João Batista é decapitado. Já começa aí. Aí beleza, aí depois vai morrendo um a um. Estevão logo no início, pum, chora. Aí os 12. Aí Judas vai lá e se mata. Aí escolhem Matias. Aí depois vem a perseguição. Vai morrendo um, vai morrendo outro, vai morrendo. Você imagina se os discípulos desistissem da sua caminhada por decepção, porque eles talvez estivessem achando, ou estivessem colocando uma ótica, que eles estariam, quando aquela palavra que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, eles falam assim: caramba, cadê a prosperidade, cadê a vida, tudo aquilo que Jesus falou, se os próprios discípulos morreram? Nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos experimentando esse amor maravilhoso. Então, quando você se decepciona com alguém, quando não acontece algo que você não está esperando, por que você está parando? Por que você está tirando o pé do freio? Tirando o pé do acelerador? Por que você está pisando no freio? Não carregue culpa que não é sua. Eu falo uma coisa muito, eu aconselho muito, porque é pessoas que têm problemas na família. Eu conheço pessoas assim. Você como filho tenta ajudar a mãe e o pai, e a pessoa só vai lá e detona. Eu falo, cara, parece uma parada egoísta, cara. Meu irmão, ora, se protege teu coração e continua. O problema é da pessoa. Se a tua mãe e teu pai continuam jogando a vida dele no lixo, ora, pede direção de Deus, para que a sua vida não seja igual a deles. Porque muitas das vezes na decepção a gente fica assim: também não vou para a igreja não. Mas você está repetindo tudo aquilo que eles estão fazendo de errado. Se eu fosse olhar para todos os líderes, pastores, pessoas que caíram, que foi pegas em adultério, que fizeram isso aqui, meu Deus, e me baseasse nisso, eu não ia pregar mais o evangelho, eu ia me trancar no meu quarto, eu ia ficar chorando o dia todo. Às vezes, por decepção que a gente acha que tem na igreja, a gente fala assim: a igreja morreu, acabou nada, a igreja do Senhor, ela está mais viva do que nunca. Pessoas estão sendo curadas, transformadas, impactadas com a glória de Deus. Eu não quero nem saber, eu não carrego culpa de ninguém, eu carrego o que eu sei, o que eu vivo. Eu me decepcionei com pessoas? Sim, mas eu não olho para pessoas, eu olho para Jesus. Tem gente aí que prega, que fala que o ouro vai vir, que a chave vai vir, que o anjo vai vir, que a teologia da prosperidade. O problema é dele. Eu sei do que eu vivo, do que eu prego, eu sei que eu vou dar conta de cada palavra que sai da minha boca. Então, como você está lidando com a decepção? Você está trazendo uma culpa de alguém para cima de você? Mas meu Deus, deixa eu te falar uma coisa: o meu pastor que me discipulou, me orientou profissionalmente, que fez meu casamento, fez tudo para mim, ele caiu. Hoje ele está fora. Eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito desmotivado no primeiro momento. Mas eu pensei: eu tenho um chamado pastoral, então eu tenho que analisar o que ele errou para que eu não erre mais, para que eu não erre. O sábio aprende com os erros dos outros. O tolo, algumas vezes aprende com seus próprios erros. Então você não deve ser refém da decepção. As coisas vão acontecer.
nessa transição de adolescência para a juventude, ali na parte mais adulta, olha, eu troquei todos os meus amigos. Hoje meus amigos não são mais aqueles que eu falava, que apertava minha mão, que ia morrer junto comigo, que ia andar de skate comigo a vida toda, que era skateboard, que não sei o que ia andar comigo. Não, meu irmão, minha vida é tua, caraca. Sumiram, meu irmão, meteram o pé. Nós, como servos de Deus, se a gente for analisar 2 Timóteo 3 ou 1 Timóteo 3, eu não lembro, nós vivemos tempos trabalhosos. Homens são amantes de si, presunçosos, são avarentos, são adúlteros, idólatras. E existem milhares de pessoas ruins. E se isso está te fazendo sair do propósito, talvez você não esteja vivendo no propósito. Se isso está te jogando para o lado, você tem que rever o que você está olhando. Você está olhando para Jesus, você está olhando para alguém, se é Jesus que é a tua segurança ou não. Amém? A segunda coisa que eu quero, outra coisa que eu quero falar: se você não está conseguindo levantar ou enxergar diante de tudo isso, ou viver o propósito, você pode estar vivendo debaixo de idolatria. O que é idolatria? Você colocar algo acima de Deus. Talvez você esteja também, ou você esteja olhando com a ótica errada. Talvez você está tendo uma visão que não é a sua visão. Já viu gente que supervaloriza alguma coisa? Cara, eu lembro, meu Deus, cara, uma vez, como eu já chorei por namorada, amor, glória a Deus, né? Já falei isso para eu ver, ela vai falar, tu fala em todo culto, né? Cara, mas eu olho para minha esposa, olho para minha família e falo, cara, não acredito que eu chorei por aquilo, meu Deus do céu, não acredito. Tem mulher então fala que nunca mais vai casar, eu não vou casar, aí Deus vai lá e manda um outro melhor, vigia, né, que às vezes é um pior. Aí o que acontece? Aí tu fica, caraca, meu Deus. Às vezes você está supervalorizando, você está idolatrando algo, você está criando uma ótica que não é a ótica de Deus. Às vezes a gente supervaloriza alguém ou alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, os teus amigos vão te decepcionar. Quando eu converso com a galera, caraca, Vitão, wave bomba, não sei o que é bênção, eu falo, amigo, deixa eu só te falar uma coisa, aqui é lugar que tem problema pra caramba, isso aqui não é lugar perfeito não, a gente vai te decepcionar, a igreja vai te decepcionar, vai ter um dia que tu vai chegar aqui e vai achar que isso aqui vai tudo rosa, eu quero um culto rosa, chega aqui vai ser azul, vai fazer o quê? Vai chorar, vai embora? Existem níveis de decepções. E quando não for de acordo com a tua vontade, talvez você está se decepcionando porque você está olhando de uma forma errada. Talvez você está olhando como o primeiro. Só que na realidade é a sua ótica que está errada. Talvez você está esperando todo mundo te servir, só que no caso era primeiro para você servir. Eu quero aquilo. Por que tu não faz, cara? Eu falo muito para a galera, e quando eu conversei com o pastor Antônio Carlos Costa, eu falei com ele justamente sobre isso. Existe uma juventude que vive falando de problema social dentro da igreja. A igreja não ajuda, a igreja não faz isso, a igreja não se envolve com política social, a igreja não sei o quê. Cara, você está esperando a irmãzinha Doquinha de oração, a irmã do Coque para planejar um trabalho para mulheres e tudo mais, para entender o nível de racismo no Brasil e de todas as coisas. Gente, não vai acontecer. Talvez você está se decepcionando porque era para você meter a mão. Você está esperando outra pessoa fazer. E é interessante que ele falou assim: quando você bota uma igreja para sair, para fazer política social sem adoração, você está criando uma ONG. Ele falou: nunca coloque uma igreja para ir para a rua, para lutar pelos direitos, para cuidar das mulheres, para tudo mais, todas essas questões sociais que a gente tem visto na nossa sociedade, sem eles amarem Jesus primeiro e chorarem por Jesus todos os dias. Você está levando ativistas para o meio da rua. Às vezes você está decepcionado com uma coisa que era para você meter a mão. Eu chego na Wave e ninguém nunca acende aquela luz ali. Acende você, miserável. Ninguém nunca orou
pelas velhinhas abandonadas no asilo. Ora você, levanta você ao movimento. Talvez você está olhando com a ótica errada, talvez você está idolatrando alguma coisa, você está botando excesso de valorização em algo que não é para ser, vai ser decepcionado. Quer ver uma coisa que você vai se decepcionar? Aí é culpa nossa. Quando nós achamos que nós vamos investir em coisas carnais e vamos colher coisas espirituais. Por exemplo, eu invisto em marketing para um culto. Aí eu invisto em marketing. Eu boto técnica, marketing, técnica, show de bola. O culto pode estar cheio, mas é a unção. Não é verdade? Eu posso se decepcionar. Aí eu falo assim, caramba, eu vou fazer um grande campeonato de skate para a galera do skate e eles vão para lá, porque eu vou atrair gente. Mas se for para eu encher e tirar foto, gente, pode ser até cheio, mas quantas pessoas vão realmente aceitar Jesus? Quantas pessoas vão ter um encontro com Jesus? Então, a gente vai lidar com isso. A terceira coisa que você pode estar fazendo de errado, se você não está conseguindo sair, as suas raízes são fracas. Qual é o tipo de raiz que você tem? Rapaz, tem gente na igreja que não é só fazer um sopro que cai. Não precisa nem, rapaz, não precisa nem ser uma mini decepção. É alguém não apertar a mão que ele cai. Deixa eu te falar uma coisa, tu está esperando o que de mim? Tem gente que manda mensagem, ora pela minha tia, que a perna dela direita inflamou o cabelo. Cara, ora você, mano. Tem gente que acha que a gente é babá. Tem gente que acha que a igreja tem que ir lá, o cara tem que visitar, para participar do casamento, dar não sei o que, fazer tudo, irmão. Nosso papel é pregar o evangelho. Tudo bem que a gente vai ter. Eu falo isso muito na questão de discipulado. Discipulado é eu te promover, fazer você crescer, te estimular. Tem gente que acha que discipulado, você bebeu água hoje? Como é que tá? Não sei o que. Talvez você não esteja olhando isso de maneira errada. E aí qualquer coisa que vai te decepcionar. Eu estou falando de igreja, mas eu falo de outro contexto. Você terminou com o namorado, se decepcionou com aquele namorado, com a namorada. Talvez alguém fez alguma coisa. Talvez você esperava X no ministério e não era. Aí você sai, desanima por qualquer coisa que fala com você desanima. Ninguém pode te dar uma palavra dura que já chora, desanima, que quer ir embora. Talvez as suas raízes sejam fracas. Talvez você pense, caramba, eu fui na segunda-feira, eu adorei, eu chorei, eu vivi um monte. Aí quando alguma pessoa te diz alguma palavra, tem gente que não pode ser ignorado. Tem gente que não pode ser ignorado. Quando você ignora aquela pessoa, pronto, é o caos. Gente, se fosse assim, já era para ter me matado. Ainda mais com um jovem. Marcava reunião, né, no início, caramba, tinha, 100 pessoas. Marcava reunião, 3 apareciam. Caraca, meu Deus, vou embora, vou me matar. Não dá. Tu falava com um cara, tá tudo bem contigo? Tudo bem. Aí quando tu virava as costas, cara, não estou bem não. E eu falei com ele, nem me entendeu. Ele fala, caraca, eu perguntei se estava bem. É muito louco isso, cara. Às vezes você está andando decepcionado porque você não sabe quem você é. Procura ver suas raízes. Às vezes você está aqui como telespectador. Deus está querendo te falar que você é filho. Filho aguenta apanhar, mas o pai também dá carinho. Agora, se você está aqui como criatura, como espectador, na primeira palavra tu vai embora. Quando não fizer o que te agrada, você vai decepcionar. E às vezes o diabo levanta pessoas dentro da igreja também para fazer você decepcionar. E você vai fazer o quê? Vai embora? Quando teu pai e tua mãe te decepcionarem, tu vai sair de casa? A quarta coisa, né? É o pecado. Talvez você está vivendo em pecado, gente. Talvez o pecado esteja tão enraizado dentro de você que você está perdido.
Se você só vive emocionado, se tudo te abala, tudo te deixa no chão, tudo quer ir embora, tudo quer chorar, tudo quer se matar, tudo quer... Meu irmão, faz uma avaliação interna aí, filho. Está em pecado, não é possível. Eu não estou querendo falar só das questões. Tem a questão emocional, sim. A gente tem que preservar o nosso lado emocional. Eu estou falando da questão espiritual. Eu não vou pregar nunca mais. Eu não vou fazer nada nunca mais. Não, tem alguma coisa errada. Começa a verificar. Jesus não disse que tudo daria certo. Haveria momentos que a gente teria problema. Jesus preparou, como eu já falei, os discípulos para os problemas. Certo? O segundo ponto que eu quero falar é: quando você dá voz àquilo que te faz mal, que te decepcionou, os planos do inimigo vão prevalecer sobre a sua vida. Quando você se decepcionar e você relaxar, por exemplo, existem muitos casos de líderes de jovens que caem de pecados sexuais. O cara é líder de jovem, uma benção, mas ele trai a namorada, ou ele está transando com a namorada, e você sabe daquilo ali. Aí você fala assim: beleza, caramba, estou decepcionado com esse cara, também vou transar com a minha namorada, também vou aloprar. Se esse maluco não aguentou, também não vou aguentar também não. Se você pensar isso, os planos de inimigo vão prevalecer sobre a sua vida. Se você é frágil o suficiente para se decepcionar com as pessoas, o diabo vai sempre levantar uma pessoa para você decepcionar. Você vai viver de decepção em decepção. Cara, quando acontecer esse tipo de coisa, não baixe a guarda. Não perca o foco. Continue buscando mais ainda. Transforme tudo em experiência. Glorifique a Deus. Porque, cara, não tem outra opção. Vai fazer o quê? Por exemplo, uma coisa que eu já falei para uma pessoa e eu falei para ela: te abusaram? Não tocaram em você? Você vai fazer o quê? Vai se reclusar, vai querer morrer, vai querer fazer um monte de coisa. Eu sei que não é simples, gente. Eu não estou aqui também relativizando a dor de uma pessoa. Mas eu digo que quando você se cala, quando você se vive reclusa, quando você, fica quieto, você está fazendo que os planos do inimigo prevaleçam sobre a sua vida. Porque quando acontece algo na nossa vida, ou em algumas pessoas, é o inimigo tentando parar todas as pessoas. E quando você desanima, você está fazendo isso aqui para ele continuar agindo na sua vida. Quando acontece alguma coisa, aí você fica assim: eu não quero mais, não sei o que. Levanta a cabeça, olha para Jesus, mano. Eu não quero tocar mais, eu não quero dançar mais, eu não quero fazer nada na igreja, eu vou nem na igreja mais. Tu está na igreja por causa de quem? Fulano me decepcionou. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi o dia que Jesus te decepcionou? Tenho certeza que alguém que trabalha aqui ganha mais de 3 mil reais. Vou dar um exemplo. Quem tem um trabalho de 3 mil reais, o chefe gritar contigo, tu vai pedir para ser mandado embora na atual crise que tem? Meu chefe gritou comigo, você vou pedir demissão. Alguém faz isso? Claro, pô, tu não é maluco? Não é verdade? Mas por que na igreja qualquer coisa te tira da presença? Tem gente que assim, namoro de Deus, a menina é de Deus, o cara é de Deus, eles estão namorando tudo certinho, mas aconteceu alguma coisa, vou terminar. Pô, é mulher de Deus, o cara é de Deus, estão buscando, primeira coisa, ela quer terminar. Eu vou terminar. O que as decepções estão causando em você? O que você tem feito diante das suas decepções? Porque a decepção, você vai continuar sendo decepcionado. Eu posso decepcionar. Vários níveis. Você pode achar que eu vou apertar sua mão, que eu vou te mandar mensagem todo dia, e não vou. Talvez vai ter um dia que você vai falar assim: caraca, o Vitão vai pregar sobre aquilo ali, vai falar sobre aquilo ali. Chega aqui, é marreta, filho. Quem gosta de marretar é Luísa, tá? Falo logo.
Luísa, quando prega, pau que bate Chico, bate Francisco. Aí tu vai achando assim e fala: caramba, essa é uma palavra doce, maravilhosa. Chega daqui, tu sai daqui arrasado, filho. Tu vai fazer o quê? Começa a repensar a forma que você vai lidar com a decepção. Começa a repensar como você está lidando com as coisas que você está vivendo. Procura ter raízes, procura viver uma vida com Deus. Muitas das vezes, quando a gente fica decepcionado, aí a gente solta o freio mesmo, acabou o filtro. Aí tu faz fofoca de todo mundo, aí tu fala mal de todo mundo, aí tu não está nem aí para nada. Aí Satanás está assim, ó, para você, ó. Cumpri o meu propósito. Semeei a discórdia, semeei o mal, e uma simples decepção fez você acabar com tudo. É engraçado que aqui nessa palavra em Romanos 12 ele fala assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Olha o manual para você que já sofreu decepção e vai sofrer outras decepções em várias áreas da sua vida, ou até Jesus voltar. Olha, preste atenção, olha a resposta, está aqui. Eu vou ler a resposta para todos nós. Não sejais vagarosos no cuidado, sabe? Esteja vigilante, cuidado, seja bastante cuidadoso. Sede fervorosos no espírito, alimente seu espírito, busque as coisas de Deus, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Está passando por dificuldade, decepcionaram, seja paciente, mantenha-se firme, seja paciente. Às vezes a gente acha que, mas eu não estou andando, não estou evoluindo. Cara, é engraçado que no Antigo Testamento, quando a gente vê a galera no deserto, que a galera andava debaixo da nuvem, presta atenção, o segredo não era estar andando ou estar parado, o segredo é estar debaixo da nuvem de Deus. Você está compreendendo isso? Sabe, aí você sofre uma decepção, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Meu irmão, calma, ouve a voz de Deus, esteja na direção de Deus. Porque muitas das vezes na decepção a gente toma atitude precipitada, a gente termina namoro, a gente sai, a gente xinga, a gente peca, a gente erra. Não tome nenhuma atitude quando o seu emocional estiver abalado. Calma, se restabeleça, peça a direção de Deus, persevere em oração. O outro ponto ele fala: comunicai com os santos as suas necessidades. Quando você estiver decepcionado, procure a sua liderança, converse com o seu pastor, procure seu pai, procure alguém que tenha autoridade sobre a sua vida, converse. Lembra que eu falei do silêncio que há entre o líder e o liderado? Esse silêncio que há entre as pessoas, isso vai gerar, sabe o que? Morte. Porque entra a especulação, e a especulação é demoníaca. Aí você fica especulando coisas que não tem nada a ver. Aí você começa a ficar conjecturando, especulando, meu Deus, e às vezes não foi nada, era uma coisa tão simples de se resolver. Olha só que ele fala: segui a hospitalidade, seja hospitaleiro, abaste as outras pessoas. Talvez tenha outras pessoas que sofram a mesma dor. Se você foi mulher e foi decepcionada por alguém que te abusou, te enganou, sei lá, meu irmão, recepcione outra mulher. Se tem alguém que, passou por uma dificuldade, você fala assim: eu também já passei por essa dificuldade, eu orei, eu perseverei. Desanima não, nem todo mundo não presta não. Tem gente que presta, tem gente boa. Mas as igrejas estão tudo contaminadas. Fica tranquilo, tem gente boa, a igreja do Senhor, isso vai dar certo, essa fase vai passar. Levanta a cabeça, mantenha calma. Aí ele fala: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aconteceu uma situação com a gente. Eu falo com a gente porque eu e Bruna somos uma só carne. A Bruna, a gente falou de um ponto de vista, de cada um defender um ponto de vista. E a Bruna, ela colocou na rede social que é o seguinte: não importa o ponto de vista, nós devemos respeitar o ponto de vista de outra pessoa. Porque tem uma pessoa que vê de um lado e de outra forma, então a gente tem que respeitar, porque às vezes a gente não entende. E nessa, a Bruna sofreu uma palavra de ofensa sobre a vida dela. A Bruna foi extremamente ofendida por uma pessoa.
E muitas das vezes o que nós escrevemos nas redes sociais é algo que a gente reflete, é algum sentimento que há dentro de gente. Então às vezes tem muitos jovens que estão com pensamento de suicídio, ou um jovem chegou para mim e falou, por exemplo, eu escrevi um texto sobre abuso. Uma pessoa chegou para mim e falou sobre abuso, aquilo me marcou muito. E eu falei, vou escrever sobre abuso, porque outras pessoas podem estar sofrendo abusos. E foi o que realmente outras pessoas me procuraram porque eu escrevi aquele texto. Eu não estava mandando direta ou indireta para ninguém. E a Bruna escreveu um texto refletindo sobre a criação dos filhos. De optar, de abrir mão, ela é formada e tudo mais. É extremamente criativa. Ela é designer. E ela optou, nós optamos no início do casamento dela ficar em casa para que ela possa cuidar dos nossos filhos, porque ela entende que a formação familiar deve ser pela mãe e pelo pai. Ela entende, ela é a maneira dela. E ela não se sentiria menosprezada, e menosprezaram ela por causa disso, porque ela foi para casa, decidiu. Em nenhum momento, e as ofensas só aumentaram, e chegaram no meu privado também, ofendendo, jogando para baixo. Em nenhum momento nós amaldiçoamos essa pessoa. E nem queremos amaldiçoar, sempre profetizando bênção. Sempre profetizando bênção. Quando Jesus fala que é virar outra face, é o seguinte: se alguém te decepcionou e te traiu, trata essa pessoa bem, não faça fofoca dela não. Sabe o que vai acontecer? Porque quem não presta, sabe que não presta. Porque quem é 7, sabe que é 7. Mas quando você trata um 7 com amor e com carinho, cara, há um descontrole mental na cabeça dessa pessoa, que ela não entende aquilo ali, e aquilo ali entra e buga ela, daqui a pouco o Espírito Santo toma a vida dela, e ela se arrepende do seu pecado. E se ela não se arrepender, você fez a sua parte. Então, abençoa aquele que te fala mal. Se você se decepcionou com uma amiga na faculdade que fala mal de você, abençoa ela, fala bem dela. Quantas das vezes amigos meus me perseguiram no trabalho, e eu sempre abençoei, sempre falei dos caras, daqui a pouco os caras, pô, Vitão, ora por mim aí, porque eu sei que você é homem de oração. Sabe por que é homem de oração? Porque viu que me tratou mal e eu tratei bem. Abençoai e não amaldiçoeis. Se alguém te decepcionou, não profere nenhuma palavra de maldição sobre a sua vida, porque também quando você amaldiçoa, você está amaldiçoando um filho de Deus. Você não só está pecando contra a pessoa, mas você também está pecando contra Deus. Ah, mas ele é desgraçado, ele não presta, ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo, ou ela fez isso, eu estou decepcionado. Não amaldiçoa. Aí ele fala: alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe o que eu vejo isso? Além de ter conforto, além de ter abraço, sabe o que é isso aqui? Ande com pessoas verdadeiras. Procure chorar com aquelas pessoas que vão chorar com você. Muitas das vezes nas decepções a gente procura pessoas que estão ali do nosso lado, só que essas pessoas estão só esperando uma oportunidade para pegar uma fraqueza nossa para jogar para outras pessoas. Se alegra com o que tem que se alegrar, com aquele que se alegra mesmo contigo, e com os que choram contigo. Sabe o que está mostrando ali? Lealdade, comunhão, fidelidade. Às vezes no meio da decepção a gente sai contando para todo mundo. Às vezes é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo do Rodrigo aqui. Às vezes o Rodrigo me decepciona, aí eu saio falando mal do Rodrigo para todo mundo. Só que aí ele se arrepende, ele chora. Aí você falou mal para todo mundo dele, está todo mundo com raiva dele. Quer dizer, aí sabe o que acontece? Depois para tu consertar para todo mundo, tu não vai conseguir consertar. Isso é impossível. E às vezes ele vai estar sofrendo por alguma coisa que você se colocou. Não seja juiz de ninguém. Não seja carcereiro de ninguém. Não carregue culpa. Ou seja, você era o cara que sofreu, agora você está carregando toda a culpa nas suas costas, só por causa de uma decepção. E aí, para fechar, eu quero falar sobre: não te deixes vencer pelo mal. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí tem outros textos aqui: se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Às vezes eu achava que algumas pessoas eram falsas. Falava assim: pô, esse cara é falso.
O maluco fala mal dele, faz não sei o que, e esse cara vive ali, aperta a mão dele. Eu entendi isso. Eu entendi isso. Eu entreguei. Existem pessoas que te machucaram, que falam mal de você, aí tu vai lá e aperta a mão do cara. Além do contexto de fazer o bem para aquela pessoa, que eu acabei de falar, existe o caso do seguinte, cara, quando você às vezes dá voz àquela pessoa que ela está fazendo, trata mal, você está dando até mau exemplo para outras pessoas. O que eu quero fazer você refletir nessa noite é como você está lidando com as decepções. Você está olhando mais para Jesus ou você está olhando mais para as pessoas? Será que quando você está vivenciando as decepções, você não está dando mais voz a Satanás? Será que o plano do inimigo que causou uma decepção em você não está continuando, não está perseverando quando você decide se esconder? Você está se esquecendo que a sua oração tem poder? Você está se esquecendo que a oração de um coração quebrantado Deus nunca vai rejeitar? Você está se esquecendo que a oração pode mandar, transformar? Você pode estar se esquecendo que você tratar bem alguém que te faz mal pode ser canal de Deus e aquilo ali o Espírito Santo trabalhar? Você está se esquecendo que Deus nunca vai te rejeitar, nunca vai te desamparar? Você está se esquecendo que a igreja é dele, que o poder é dele, que tudo é dele? Você está se esquecendo dos planos que foram feitos para você antes de você nascer, antes de você ser feito, antes do teu pai escolher teu nome. Deus já tinha te conhecido. Por que você está dando voz aos planos de Satanás sobre a sua vida por causa de uma decepção? Deus não nos chamou para vencer todas as coisas, mas Deus nos chamou para permanecer firme no propósito. E o propósito dele é bom, é perfeito, é agradável. Sabe, tudo que Deus tem para a gente é maravilhoso. Então por que você está querendo desistir das coisas por causa de decepção? Ei, levanta a cabeça, olha para Jesus, se mantém perseverante, persevere em oração, porque você vai permanecer firme no propósito e nada pode te parar. Não vai ser uma vez ou duas vezes que você vai abrir o G1, vai ver galhofada de pastor. Nós estamos chegando nos últimos tempos. Falta só Jesus voltar, gente. Só falta ele voltar. Jesus pode voltar agora, pessoal. Cai o microfone. Você é filho amado. Você é filha amada. Perdoe. Perdoe. Não fale mal. Não faça fofoca. Pediu o louvor para estar subindo aqui. É engraçado que a gente cantou isso. Vocês foram chamados para permanecer firmes. Se está tirando a tua paz, reveja. Porque Deus, ele dá paz em meio à guerra. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. A gente vai estar ministrando louvor. E eu queria que você começasse, fecha os teus olhos e você começasse a analisar o seu coração. Quais são as decepções? Quais são as tribulações que você tem enfrentado, que você enfrentou, que pode estar te tirando do propósito? Quais são as coisas que estão te tirando do foco? Onde estão as suas raízes? Será que você não está olhando de uma forma diferente? Será que você não está perseverando em oração? E nessa noite eu quero te convidar a você fazer uma reflexão. Começa a fazer uma oração. Fala: Senhor, som do meu coração. Fala: Senhor, som do meu coração.
Fala: Senhor, eu estou diante de Ti, Senhor. Fala: cura todas as minhas feridas. Cura as feridas do meu coração. Se você tiver alguém para perdoar, perdoe agora. Fala: eu perdoo o fulano de tal, porque ele falou mal de mim. Eu perdoo o meu pai por me abandonar. Eu perdoo a minha mãe, porque não me apoiou quando eu falei para ela que estava sendo abusado pelo meu padrasto. Eu perdoo o meu avô por ter tocado em mim. Eu perdoo o meu amigo que disse que estaria comigo para sempre e me trocou para uma outra pessoa. Essa noite é uma noite de cura. E é uma noite onde o Espírito Santo vai tratar sobre a sua vida. E a partir de hoje, as decepções vão ser transformadas em experiência, em perseverança, em paciência. E você vai ser um canal de bênção, não um canal de tristeza. As decepções vão impulsionar o propósito. Elas não vão decepcionar, não vão parar o propósito de Deus sobre a sua vida. Você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para viver a plenitude de Cristo aqui na terra, seja em qual circunstância. Nada vai te parar, porque o poder do Espírito Santo vai arder em seu coração. Porque você vai estar olhando para Jesus, não para os homens. Você não vai desistir do seu ministério. Você não vai desistir da sua caminhada com Deus. Você não vai desistir por causa das pessoas maus. Porque Jesus, Ele está contigo. Jesus não vai te decepcionar. Eu queria convidar a todas as pessoas que estão machucadas emocionalmente a virem aqui na frente. Eu quero orar com vocês. Você que desanimou, você que abandonou seu ministério, você que se decepcionou, você que chutou o balde, começou a pecar. Eu não sei o que você fez. Talvez você tenha prometido coisas que você, não poderia cumprir porque você está decepcionado. Eu queria que você viesse aqui à frente. Talvez você se decepcionou com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei, isso ainda tem te ferido. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu queria te pedir para você vir aqui à frente, que eu quero orar com você. A galera vai ter intercessão, vai ter uma galera que vai estar orando com vocês, eu vou estar orando. Eu não sei se a decepção está te parando ainda, mas eu quero orar por você. Você que não quer mais ser parado pela decepção. Você não quer mais ser parado pelas tristezas, pelas tribulações. Eu quero profetizar sobre a sua vida e eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa noite. Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, Jesus. O Senhor criou os céus, a terra. O Senhor nos criou, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja animando os seus filhos agora. Pai, dê um novo ânimo, Senhor Deus. Espírito Santo, unção sobre a vida deles agora. Novo azeite agora, novo azeite. Espírito Santo, que a partir de agora eles olhem somente para Ti, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor possa se revelar para cada um de nós, de forma especial, que venhamos a sentir a Sua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa ótica. Nós não queremos mais olhar para o mundo, nós queremos olhar para Ti, Jesus. Espírito Santo, se revela para nós de forma especial. Muda, Pai, as canções das nossas bocas. Põe canção nova. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Renova, Pai, o nosso espírito, Senhor. Renova, Pai, o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha arder, Senhor, em nome de Jesus, em cada coração. Nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha aquecer corações, Senhor, que estavam, Senhor Deus, frios. Que a partir de hoje, Senhor, os Seus filhos possam Te encontrar todos os dias. Direciona, Pai, o que eles devem fazer, para onde eles devem ir, com quem eles devem falar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos agora que venha o novo de Deus sobre cada um deles. Que venha o novo de Deus, que eles não saiam do propósito, que eles cumpram a Tua vontade.
Alegra, Pai, aqueles que estão tristes. Renova as forças, renova o entendimento, Senhor. Novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer assim para o Senhor, fala: Senhor Jesus, eu quero o teu poder, eu quero sentir o teu amor, e eu quero viver o novo contigo. Fala: Senhor, eu quero mais. Fala: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida. Obrigado por cada família. Renova, Pai, as nossas forças. Eu te peço, Senhor, que a gente não esmoreça, Pai, diante das dificuldades, diante das decepções da vida. Senhor, que a gente permaneça olhando para ti, Jesus. Que a gente permaneça, Senhor Deus, face a face contigo. Que a gente persevere em oração. Que a gente possa, Senhor Deus, combater o mal com o bem. E que a gente não saia do teu propósito. Cura, Senhor Deus, a cada pessoa aqui, a cada vida aqui. Transforma, Pai, vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.